Oi, tudo bem? Eu estava aqui fazia tempo já pensando em fazer um vídeo sobre a polícia do pensamento. A polícia do pensamento é, em poucas linhas, a pressão que as pessoas têm sobre umas às outras, tendo como referência as verdades impostas pela classe intelectual e política da esquerda no Brasil. Mas antes, então aí, ontem me aconteceu um fato que uma policial do pensamento veio e me deu uma bronca, enfim, mas eu vou falar isso em breve. Por que eu pego fatos da realidade para mostrar aquilo que acontece no Brasil e no mundo, né? Na medida do que eu posso. Porque os pensadores da Idade Moderna, ou seja, do século XVII, né, em diante, eles começaram a criar, digamos, ideias que são contrárias à realidade dos fatos. Então eu vou citar aqui dois exemplos, né? O Karl Marx, ele divide, digamos, a vida econômica entre proletários e empresários, né? Fabricantes, né? Pessoas que têm fábricas, etc. Isso é uma coisa que é totalmente fora da realidade, já que a gente sabe muito bem de que o proletário pode virar, né, um empresário, de que o empresário não busca apenas o lucro, busca outras coisas, de que nem todo empresário é ruim e nem todo operário é bom, e de que existe também o consumidor. Para ele, não importa o consumidor, sendo que todos são de fato consumidores, na verdade. Mas para ele não importa. O que importa é que, digamos, o empresário pense mais no operário do que no lucro ou do que no consumidor, e de criar coisas boas para que as pessoas possam consumir. E outro caso é do Descartes, que fala: eu penso, logo existo. Independentemente daquilo que você pensa, independentemente de quando você começa a pensar, ou de quando você acha que você começa a pensar, você existe, e as coisas existem por si mesmas, independente do seu pensamento. Então, assim, quando ele fala de que ele existe só quando ele pensa, ele também cria, digamos, um campo que foi usado, que é o de você criar realidades, né, artificiais a partir do seu pensamento. Quer dizer, tudo aquilo que existe parte do pensamento. Então você pode digamos, fazer existir coisas só pelo seu pensamento. Então, assim, quando uma feminista, por exemplo, fala que tem machismo, de que o homem, digamos, é opressor, ela está criando uma realidade através de um pensamento, e não através do que ela vê, não através do que ela enxerga, não através do que existe. É por essa fuga da realidade que foram geradas, né, guerras e ódio e matanças, e governos que estavam dispostos a digamos, impor, entendeu? Uma suposta realidade. Então, é lógico que nem todo mundo, nem todos os países, na verdade, caíram nesses erros, na verdade. Mas pode-se falar que no Brasil isso é hegemônico. Todas as escolas filosóficas do Brasil, todas as faculdades, elas estudam esses pensadores. E é por isso mesmo que o brasileiro é confuso pra caramba e não entende aquilo que se passa atualmente. Porque vive no mundo da lua, vive em outra realidade. Então é por isso que eu uso fatos como eu usei, né, no vídeo anterior, e é por isso que eu estou usando fatos hoje e agora que mostram aquilo que se passa. O fato que me aconteceu ontem foi o seguinte:
eu estava correndo, né, a Sumaré. A Sumaré, ela tem um espaço onde não passam carros, entre a via que sobe para Pinheiros e a que desce para o Palmeiras, tem um espaço onde as pessoas antes corriam, né, caminhavam, etc. E tal. Desde que eu cheguei aqui no Brasil, o PT pintou aquela porra de vermelho, o que fez com que as pessoas que usam bike achassem que esse espaço é para elas. Então eles passam a milhão porque eles estão no direito, porque como eles salvam o mundo, eles acham que eles podem passar a milhão e que você que está no meio do caminho deles. Então ontem eu estava correndo, já fazia 4 quilômetros, e eu escuto uma voz atrás de mim de uma mulher que estava numa bike, mais ou menos a 1 metro, né, de mim, que ela me disse que eu tinha que correr em linha reta. Bom, mesmo que eu estivesse correndo em zigue-zague, digamos que o espaço é de uns 2,5 metros mais ou menos, então ela podia passar perfeitamente. Mas ela fez questão de me encher o saco e fez questão de me colocar uma culpa, porque eu não estava com bike e ela estava com bike, mas eu não respondi isso pra ela, eu apenas xinguei ela pra caralho e chamei ela de petista. E ela falou que ela não era petista, e é lógico que ela ia falar que ela era a partidária ou do PSOL, enfim. Xinguei ela pra caralho porque eu sabia, porque eu sei aquilo que ela pensa. Tanto sei que depois que ela me passou um tempinho, né, passou uns minutos, eu encontrei ela parada, ela ia virar para a esquerda e eu estava seguindo, né, correndo em linha reta. E ela me disse que ela podia usar o carro dela, mas que ela, como estava fazendo a parte dela, ela preferia usar bike, e que pessoas como eu que estavam fazendo com que o mundo ficasse pior. Aliás, essa frase é típica, né? Pessoas como você fazem o mundo estar assim. Ok. E eu, de novo, só xinguei ela, porque eu estava correndo e eu não ia explicar para ela as coisas mais básicas do mundo. Como, por exemplo, de que quando o Maluf era prefeito de São Paulo, apesar de que o Maluf é um bosta, ele, para roubar, ele tinha que construir alguma coisa, pontes, viadutos, piscinões, etc. Como a esquerda fez com que as pessoas, digamos, né, entrassem nesse mundo paralelo, onde a bike era a solução, e onde as pessoas usam o carro por uma cultura e não por uma necessidade, então a mulher, né, a pessoa achou, ela, digamos, né, vestiu essa máscara de salvadora do mundo, e repetiu aqueles clichês básicos que quem usa bike fala direto. Bom, mas o PT, ele fez isso daí para roubar, já que o Maluf tinha que fazer, digamos, o esforço de construir, né, alguma coisa para roubar. O PT nem isso precisa. O PT cobra, o PT paga para alguém, não sei para quem, possivelmente para um parceiro dele, mais de $500 mil por quilômetro só para pintar, nem para reformar, nem para deixar, digamos, o espaço da rua, digamos, legal para a bike passar. Apenas pinta, como, né, assim como está. E as pessoas que precisam de transporte público não são beneficiadas por isso daí, porque quem usa bike é somente quem trabalha perto do trabalho, quem mora perto do trabalho, que são as pessoas que são petistas desde que o PT nasceu, como eu falei já, as pessoas da zona oeste de São Paulo, que não estão preocupadas com os pobres, e estão preocupadas apenas em se sentir úteis dentro desse mundinho que eles adotaram como realidade e que não passa de uma mentira, porque a poluição não diminuiu, aliás, o contrário, porque a ciclovia cria trânsito pra caralho, cria mais trânsito, ou seja, mais poluição.
e as pessoas que precisam, as pessoas mais carentes moram longe e precisam, digamos, ser atletas e precisam ter, digamos, um banheiro no trabalho para tomar um banho, na verdade. Porque você pedalar 10 km para ir, 10 para voltar, você tem que ser atleta, né, meu? Enfim, e com subidas e descidas. Bom, além disso, tivemos um fato de uma noiva que filmou o noivo dando uma cabeçada no cachorro. Vocês conhecem essa história? O cara apenas pegou, digamos, né, um cachorro e deu uma cabeçada no cachorro, pá. E ela podia ter falado com ele, podia ter, digamos, no máximo terminado o noivado com ele, mas preferiu foder a vida do cara, expondo nas redes sociais. Além disso, tivemos o caso daquela gremista que xingou, né, o Aranha, como sempre se xingou nos campos de futebol, e foi massacrada. Teve a casa, né, incendiada apenas por esse fato. E agora também tivemos o caso daquela arquiteta que estava falando lá com o policial para que ela... Enfim, eu não ouvi muito bem o vídeo, mas o fato é de que o policial filmou ela falando que ela era arquiteta e ela estava querendo dizer que ela não era bandida e que o cara, ao invés de estar ali filmando ela, enchendo o saco dela, com uma blitz, que blitz só serve para encher o saco, deveria ir cuidar dos bandidos. E ela está coberta de razão. E também foi exposta no Facebook e no YouTube, etc. e tal. Então, os culpados da sociedade brasileira hoje são aqueles que não seguem a cultura que está sendo imposta pelo PT. Como eu já disse, digamos, em alguns vídeos passados, quer dizer, como as faculdades humanas elas conseguiram criar, digamos, um pensamento único, e a esquerda política, na verdade, ela veio depois, né, disso daí. Então as pessoas elas não culpam quem tem que ser culpado, ou seja, quem tem, digamos, o dever de fazer algo pelo povo, já que o povo paga imposto para essa gente. As vítimas e os culpados são ditados pela cultura imposta pelo PT. E as pessoas que estão nessa cultura são digamos, policiais do pensamento. Então elas, ao invés de olhar coisas grandes, como, por exemplo, tudo aquilo que o PT faz contra os povos cubanos, venezuelanos, na verdade, os cristãos do Oriente Médio, por exemplo, que o PT é cúmplice de vidas humanas que são perdidas, cúmplice participativo, já que investe dinheiro nesses países, na verdade. Ele, digamos, coloca na cabeça das pessoas que ele é o certo, que ele tem, digamos, a moral correta, e que as pessoas precisam responsabilizar umas às outras, seguindo as normas que eles determinam. Como toda a cultura brasileira foi formada por essa gente, a população, na verdade, principalmente a classe média, ela se acha no direito de se meter na vida das pessoas. Pessoas que podem estar, digamos, erradas, na verdade, em certo ponto, mas não se compara com os erros do PT, já que o PT tem deveres com a população brasileira. E é isso. Então, é isso que eu queria dizer. E assim, para você furar, digamos, esse bloqueio, para que você consiga sair dessa digamos, hegemonia, você precisa ler aquilo que foi escrito no Brasil
antes desse